Nessa quarta-feira nós temos o início das quartas de final da Copa do Brasil, confrontos de ida. O Flamengo visita o Bahia e o Atlético Mineiro visita o São Paulo. Grandes jogos. Temos jogos atrasados do Campeonato Brasileiro, né? Aproveitando para inserir ali dentro dessa janela, dessa grade, esses jogos atrasados. O Internacional enfrenta o Cruzeiro de novo. Esse jogo acabou de acontecer, o Inter venceu o Cruzeiro por 1-0 no Beira-Rio e agora o jogo é invertido, né? E esse é um jogo válido pela quinta rodada, atrasado por conta de todos aqueles problemas no sul do país. E também o Criciúma joga com o Bragantino em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão. Além disso, na Liga dos Campeões, para concluir já a fase de playoff, né? Esses são os últimos jogos da volta entre Qarabag e Zagreb, Slovan Bratislava e Midtjylland, Estrela Vermelha Bodø/Glimt e Slavia Praga e Lille. Temos também a conclusão da primeira rodada da Copa da Alemanha, da DFB Pokal, ontem, na terça-feira, o confronto do Stuttgart e agora, na quarta-feira, o confronto do Leverkusen com o Jena. O Leverkusen que é o atual campeão do Campeonato Alemão, da Supercopa da Alemanha e da Copa da Alemanha, né? Então tá meio que defendendo o seu título. Temos também na La Liga o Atlético de Madrid enfrentando o Espanhol dentro de casa e alguns jogos complementares e outros jogos até interessantes da Copa da Liga Inglesa. Além disso, temos outras partidas para inserir na nossa grade de trabalho e vamos comentar sobre isso no planejamento de hoje. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, Liga dos Campeões, Copa da Alemanha, dia 28 de agosto. Começamos o nosso planejamento só mencionando a Copa da Alemanha. Eu já vou aqui inserir a probabilidade de vitória, né, do Leverkusen, que enfrenta o Jena, que, se eu não me engano, é um time da terceira divisão do Campeonato Alemão. Não, ele está na quarta divisão. Ele já foi de terceira divisão, mas ele está na quarta divisão, na Regional Liga. Então, não está aparecendo aqui a cotação do Leverkusen, mas eu fui conferir e a probabilidade de vitória do Leverkusen em algumas casas é de 1,01. Então, eu não vou indicar para que você trabalhe esse jogo. Vou até tirar essa opção aqui, tá? É um jogo que não vai te dar oportunidade de trabalho. Muito provavelmente o Leverkusen não vai ter dificuldade para vencer esse jogo e qualquer resultado de empate ou derrota do Leverkusen seria uma grandíssima zebra, né? Então vamos evitar confusão com essas cotações tão esmagadas, tá bom? Vamos passar para a Liga dos Campeões, os jogos de conclusão da última fase da Liga dos Campeões, que é a chamada de playoff, né? Tem primeira fase, segunda fase, terceira fase. Essa aqui é a fase de playoff, que já define os times que estarão presentes na fase de grupos. Temos então os jogos da volta. O primeiro jogo entre Qarabag e Dinamo Zagreb terminou 3-0 para o Zagreb, jogando em casa. Então, isso significa que o Qarabag, que decide em casa, ele vai precisar contar com o apoio da sua torcida e também com uma efetividade muito grande para encontrar espaço para gols e para não deixar espaço para gols, o que é muito difícil de acontecer. E eu não acho que o 3-0 também do Zagreb é o suficiente para desanimar o Qarabag. Então é um time que deve vir, claro, tendo as suas limitações, motivado, sabendo que desde o primeiro minuto ele vai ter que ir para cima, e isso tende a fazer com que esse jogo seja muito aberto, porque o Zagreb é excelente no contra-ataque. Então, para mim, é um bom jogo para um ambas marcam e um excelente jogo também para o mercado de gols, principalmente o 2,5, né? Já pensando numa situação um pouco mais avançada de gols, porque a exposição que o Qarabag vai ter que ter é muito grande. O segundo jogo, Bratislava e Midtjylland, terminou 1-1. Então, um jogo parelho. Eu acho que a gente pode colocar aqui como correção de preço. Não tem necessidade da gente pensar em gols no pré-live, tá? Eu acho que é um jogo para a gente pensar realmente numa correção. Não acho que vale a pena você se enviesar aqui abraçando uma equipe ou outra. Deixa o jogo acontecer. Se for o seu foco trabalhar ele, né? Tem outros jogos talvez melhores, mas ele tem um potencial, que é o potencial de jogo decisivo, né? Então, caso, por exemplo, uma das duas equipes consiga abrir 2-0 de vantagem, você ainda tem a oportunidade de tentar buscar mais o gol por aqui. Mas é um jogo mais disputado. Estrela Vermelha e Bodø/Glimt terminou 2-1 para o Bodø/Glimt jogando em casa. E agora, no jogo da volta, o Estrela Vermelha precisa reverter essa situação. Como não é uma vantagem muito grande, também não é um jogo com potencial tão avançado para gols no pré-live. Ele tem potencial, mas eu marcaria por enquanto aqui um jogo para correção de preço. A gente pode ter um Bodø/Glimt um pouco mais resguardado,
né? Podemos ter um Bodoglin pensando um pouco mais no contra-ataque, mas não se expondo tanto. Agora, qual o potencial para esse jogo abrir? Caso o Bodoglin saia na frente do placar, você tem 3-1 na eliminatória. O Estrela vai ter que sair mais para o jogo ainda, e aí pode ser um cenário para gols. E se o Estrela fizer 2-0 cedo, né? Então 2-0 do time mandante ou 1-0 do visitante torna esse jogo com potencial para gols. Para finalizar, o Slavia Praga pega o Lille, primeiro jogo 2-0 para o Lille, jogando em casa, mais ou menos o mesmo cenário de Dinamo Zagreb e Karabakh. O Slavia vai ter que vir para cima, o Lille pode optar pelo contra-ataque, não duvido também aqui de um ambas marcam e de um jogo para 2 ou 3 gols. Fechou? Acho que são cenários bem interessantes para a gente acompanhar na Liga dos Campeões. Na Conference, é um cenário que eu tenho acompanhado menos, tá? Primeiro jogo entre eles ficou 0-0, o Başakşehir decide em casa, na Turquia, é favorito, mas vou deixar apenas como um jogo complementar. O Gent enfrentou o Partizan no primeiro jogo e foi 1-0 para o time do Gent. Decide em casa, é favorito, mas não precisa da vitória, também é um jogo complementar. Vamos falar um pouquinho sobre La Liga. A La Liga tem um jogo que me interessa muito, o resto eu acho que a gente pode colocar aqui como complemento, é Atlético de Madrid e Espanhol. O Espanhol começou com 2 derrotas em 2 jogos na La Liga. Foram 2 derrotas por 1-0, se eu não me engano. 1-0 para o Valladolid, jogando fora, e 1-0 para a Sociedad, jogando em casa. E agora enfrenta o Atlético de Madrid, que venceu uma e empatou uma. É um time reforçado na parte ofensiva, tem o Sorloth, tem o Julián Álvares. Na minha opinião, é sim favorito. A gente pode ficar de olho nesse back favorito aqui do Atlético de Madrid, desde que ele dê, de fato, sinal para se trabalhar dessa maneira. Na temporada passada, o Atlético de Madrid começou a desenvolver com o Cholo Simeone um estilo um pouco mais agressivo, que dava também muita oportunidade para os adversários. Dá uma conferida primeiro no ao vivo, vê se o Atlético está conseguindo fazer uma marcação-pressão, dominando a segunda bola, recuperando rápido e se comportando como um grande favorito. Se for um time que está chamando o Espanhol para cima, talvez não valha tanto a pena você buscar uma vitória do Atlético de Madrid com uma cotação tão baixa. Talvez esperar uma cotação mais alta possa ser mais interessante, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Espanhol ficou, se eu não me engano, na segunda divisão um ano, né? Um tempinho, porque os confrontos pararam aqui, ó. Então, provavelmente ele passou a temporada 23-24 na segunda divisão. Posso estar fazendo uma confusão, mas acredito que é isso sim. Quer ver? Time do Espanhol jogando a La Liga 2. Exatamente, 23-24 na segunda divisão, subiu pelos playoffs, né, da segunda divisão, acabou na 4ª colocação. Das últimas vezes, o Atlético de Madrid venceu por 2-1 em 2022, depois empatou 1-1. Foram os confrontos mais recentes, né? E teve um jogo na casa do Espanhol que foi mais aberto, mas na casa do Atlético de Madrid, das últimas vezes, o Atlético venceu uma e empatou uma, tá? O Espanhol, então, consegue marcar com uma frequência bem grande contra o Atlético, tá? Não duvido, esse ambas marcam também, mas o mercado duvida muito. Prefiro olhar mais a situação de vitória do Atlético. Complementos, já vou falar deles, tá? Vamos subir para o brasileiro, para a gente falar desse jogo atrasado aqui entre... Vou começar com o Cruzeiro Internacional, jogo da 5ª rodada do Brasileirão. E não tem cotação aqui, mas eu estou com uma cola aqui do lado e o Cruzeiro está com uma cotação de 2,10. O Cruzeiro é favorito porque dentro de casa realmente tem uma campanha muito forte, né? Vai enfrentar o Internacional logo após um enfrentamento contra o Internacional, onde perdeu por 1-0. Então é um jogo onde as equipes já se conhecem, né? Acabaram de se enfrentar. No PDF de apoio a gente consegue ter mais informação sobre essa boa campanha do Cruzeiro. O time veio de uma derrota em casa, se eu não me engano, contra o Fortaleza, mas esse jogo não foi de fato no Mineirão. Então teve essa questão. E também o Cruzeiro empatou com o Galo 0-0 um pouco antes de enfrentar o Boca Juniors, né? Pela Sul-Americana. Então, não vou dizer que poupou, porque era clássico, mas um empate no clássico não é demérito para ninguém. O Internacional vem de 5 jogos sem vitória fora de casa. Não é um time que conseguiu vencer tanto no campeonato fora, apenas 3 vitórias, mas é um time que até sai na frente com alguma regularidade. O Cruzeiro é um dos melhores mandantes da competição, é o 6º melhor mandante, saiu na frente em 70% dos jogos, falha pouquíssimo em marcar, tem quase 3 vezes mais gols marcados do que o Internacional e tem um gol a menos sofrido. Então, na minha opinião, é sim uma odd justa essa cotação de 2,10 aqui do Cruzeiro. O primeiro tempo do Cruzeiro é muito forte em relação ao Inter, principalmente na parte ofensiva, e o segundo tempo do Cruzeiro é ainda melhor, tá? O Cruzeiro precisa de praticamente a metade de finalizações no alvo para marcar um gol. Então, para mim, de fato, o Cruzeiro é o favorito.
Claro que o Internacional pode buscar um empate ou uma vitória, mas eu não discordo dessa cotação do Cruzeiro. Acho que é um bom jogo pra gente ficar de olho aqui numa correção de preço, tá bom? Criciúma e detalhe sobre escalações que eu acho que é interessante. O Rocher, goleiro do Inter, não joga. Tá, vai jogar o Antony, aquele que pegou pênalti contra o Juventude e tudo mais. E do lado do Cruzeiro, são 2 desfalques. O William e o Lucas Romero estão suspensos e não vão enfrentar o time do Inter. Fechou? Então, agora sim, Criciúma e Bragantino. O Bragantino vem de derrota para o Flamengo, fora de casa, e volta fora de casa para enfrentar o Criciúma, que perdeu o último jogo dentro de casa para a equipe do Grêmio, né? Então, são 2 equipes que vêm de situações negativas. Se a gente olhar o PDF de apoio, já que fica mais fácil, né, porque é um jogo bem parelho, a gente vai ver que o Criciúma vinha numa fase melhor dentro de casa. Por mais que não fossem ali vitórias constantes, era um time que estava sem perder há algum tempo, né? O Criciúma tem 3 vitórias dentro de casa apenas, mas era um time que conseguia produzir uma quantidade de pontuação, pelo menos, significativa. O problema do Criciúma é que, nessa rodada especificamente contra o Grêmio, ele não conseguiu marcar gol. O Criciúma é um time que marca gol em quase todo jogo. Se eu não me engano, contra o Grêmio e contra o Fortaleza, foram os únicos jogos que o Criciúma não conseguiu marcar, contra todas as equipes do campeonato, né? Então, é uma equipe realmente muito forte. Quase 70% dos jogos o Criciúma sai na frente do placar, tem muita iniciativa, falhou pouco em marcar, só que sofreu gol com muita frequência, né? Tem uma defesa mais frágil. O Bragantino é a mesma coisa, tem uma defesa frágil, não sai tanto na frente do placar, mas consegue marcar com bastante frequência. É um jogo que me cheira aqui um ambas marcam, tá? O mercado até duvida um pouquinho, eu não duvido. O Bragantino vem muito pressionado, né? Tinha sido eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Sul-Americana, foi tendo revés contínuo no Campeonato Brasileiro e é um clube empresa, então é um time que vai ser cobrado, tá bom? Então muito provavelmente aqui o Bragantino vai continuar nessa pegada mais agressiva, assim como foi contra o Flamengo, e a gente tende a ter aqui um jogo para gols. Eu não duvido de um jogo até para possível 3 gols, tá? Mas eu vou deixar como uma opção um jogo para pelo menos 2 gols. Voltando aqui para o PDF de apoio, ó, nem o primeiro tempo, nem o segundo tempo das equipes a gente tem destaque, porém, se a gente procurar destaque negativo, a gente encontra, que é o fato das equipes sofrerem mais no segundo tempo. Então, para você que trabalha gols, talvez o cenário de segundo tempo seja mais interessante. O time do Bragantino marca muito gol de cabeça, inclusive contra o Flamengo, foi numa jogada de bola aérea, né, num escanteio. Então, é um time que tem bastante eficiência nisso. 92% dos jogos do Bragantino fora e 83% dos jogos do Criciúma em casa, tivemos pelo menos 2 gols. Essa é a minha expectativa. Tá? Falando de Copa do Brasil, 2 confrontos em simultâneo. São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro em casa e o Flamengo visita o Bahia, ou o Bahia recebe o Flamengo. Se a gente utilizar um pouquinho do PDF de apoio, a gente consegue ter uma métrica porque são equipes que se enfrentam no Campeonato Brasileiro. Então eu vou trazer aqui dados do Brasileirão. Mas antes eu vou dar uma olhada aqui na questão de escalação. O São Paulo não vai poder contar com Alan Franco, tá? Que cumpre suspensão nesse primeiro jogo e volta no jogo da volta. E o Galo, isso aqui é uma notícia muito importante, fica com a expectativa de poder contar com o Hulk, que já está recuperado da lesão e está retomando, né, a sua forma física. Então, em caso de presença do Hulk, São Paulo tem, obviamente, um adversário muito mais agressivo pela frente, tá? Isso é uma situação muito importante. O que você tem que fazer? O seu para casa. Saiu a escalação do jogo, você dá uma olhada para ver se o Hulk está disponível, porque isso faz muita diferença. Não sei se vai mexer o preço do São Paulo, mas obviamente vai mudar um pouco o jeito de São Paulo enfrentar o ataque do Galo, porque o Hulk é trombador, tem uma velocidade muito grande e obviamente tem a força no drible, né, na jogada individual, e é um cara que geralmente carrega o Galo ali nas costas, literalmente, porque o cara é forte. Então, é uma situação que pode complicar um pouco a vida do São Paulo. O favoritismo para o mandante, ele é óbvio aqui, né? Porque a força do São Paulo em casa é inegável. Se a gente voltar aqui para o PDF de apoio, a gente vai ver que o São Paulo no Campeonato Brasileiro venceu 9 das 13. Theo, esse é um jogo de Copa do Brasil. Sim, mas são equipes que se enfrentam no mesmo nível de enfrentamento, né? Então, a gente pode utilizar um pouquinho disso. São Paulo saiu na frente em quase 70% dos jogos no Morumbi, ou Morumbis, né? Vocês vão entender se eu falar Morumbi. Falhou pouco em marcar, quase 50% dos jogos ele não sofreu gol. Então tem um time bem coerente, né? E faz tempo que o São Paulo não perde um jogo. Deixa eu matar a minha curiosidade aqui. A última vez que o São Paulo perdeu uma partida em casa, deixa eu dar uma olhada aqui. São Paulo dentro de casa,
no Campeonato Brasileiro, nem lembro. É até difícil buscar essa informação. Se eu não me engano, vou chutar, tá? Foi contra o Cuiabá 1-0. Acho que foi. Se não foi contra o Cuiabá, foi próximo disso. Mas o Cuiabá venceu o São Paulo também dentro de casa. Então é um time que é muito forte dentro da sua casa. O Atlético Mineiro já oscila. Só venceu 3 fora. Nos últimos 4 jogos, nenhuma vitória. Ou uma nos últimos 5, né? Derrota, empate, derrota, empate. Tem uma parte defensiva mais frágil, tomando mais gols. Não chega a ser o dobro, mas toma mais gols. Só que é um time efetivo. Precisa praticamente do mesmo número de finalizações no alvo para marcar um gol do que o São Paulo. O primeiro tempo do São Paulo é melhor. O Galo sofre o dobro de gols e marca menos. E o segundo tempo é mais equilibrado, né? O número de gols marcados já é mais parecido. O São Paulo é um time muito forte na bola aérea e pode aproveitar, claro, como aproveitou contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, a bola aérea para poder marcar os seus gols, como aproveitou contra outras equipes também, né? Se a gente pegar o gol do Caleri agora na classificação na Libertadores contra o Nacional, também foi de cabeça, o Caleri também marcou, se eu não me engano, no confronto do Brasileiro. Então é uma equipe que explora bastante o jogo pelo alto. Para mim, é um jogo para correção de preço. Se o Hulk estiver presente do lado do Galo, a gente pode ter um Galo um pouco mais resguardado, jogando de maneira mais reativa. Isso pode, claro, dar uma possibilidade de trabalhar contra o Galo em alguns momentos do jogo, se os contra-ataques não estiverem acontecendo, mas também pode deixar o jogo mais perigoso se o São Paulo estiver permitindo esses contra-ataques, tá? Para mim, essa cotação do São Paulo ela é justa, mas não faz com que eu queira colocar o meu dinheiro ali, porque eu não vejo assim um cenário tão estranho se a gente tiver um empate no primeiro jogo, no jogo de ida. Daí me parece até um jogo plausível para pensar num jogo mais under, né? O under 2,5 aqui tá 1,57. Eu não duvido de um placar 0-0, 1-1, 1-0, 2-1 é cabível também, mas eu acredito num jogo um pouco mais amarrado, até porque a Copa do Brasil é muito importante, o Galo vai querer decidir esse jogo dentro de casa. No outro jogo, o Bahia enfrenta o Flamengo. O Bahia fez um bom jogo contra o Botafogo. Em algumas situações, com o Botafogo um pouco também desfalcado por lesão, eu senti o Bahia mais perto da derrota. O Botafogo botou bola na trave, teve um momento ali mais agressivo, só que o Bahia também apresentou um momento de superioridade. Se não fosse o goleiro, acho que é o John, né, do Botafogo, o Botafogo tinha perdido aquele jogo. Então, como os destaques das duas equipes foram os goleiros, né, tanto do lado do Bahia quanto do lado do Botafogo, eu acho que o placar de empate no Brasileiro ficou justo. E o Bahia vem provavelmente com o mesmo time contra a equipe do Flamengo. Eu tô dando uma olhada aqui na questão de escalação, mas muito provavelmente o Ratão, que é o reserva que vai cumprir suspensão, já é reserva mesmo. Do lado do Flamengo, Bruno Henrique deve seguir no ataque. O Michael deve assumir o lugar do Cebolinha, né? Já entrou e fez gol contra o Bragantino, e é provável que o De La Cruz, que foi poupado contra o Bragantino, retorne ao time. Então é um time do Flamengo sem o Arrascaeta e sem o Pedro, né? É um time desfalcado, claro. E aqui tá aparecendo o Matheus Cunha no gol. Por quê? Por conta dessa política de manter um goleiro diferente nas Copas. Tá? Muito provavelmente é o Cunha. Eu acredito que o Matheus Cunha é um bom goleiro, mas o goleiro Rossi está em altíssima. Só que ele está sendo mantido no Brasileiro e na Libertadores, então o Tite está fazendo um rodízio, tá? Isso pode, obviamente, ser uma vantagem para o Bahia. Para mim, antes de falar qualquer coisa, é um jogo parelho para correção de preço. Até vejo, por conta do desfalque do Flamengo, e hoje o Pedro tem um peso de desfalque muito grande, o Bahia sendo mais favorito mesmo, como o mercado indica, tá? O Bahia é muito forte dentro de casa. Utilizando, agora sim, o PDF de apoio, a gente vê que o Bahia deu uma vacilada nos últimos jogos, perdeu para o Corinthians e para o Cuiabá, ninguém esperava, né? Isso não é desrespeito, é porque realmente as equipes estavam lá embaixo na tabela. Depois empatou contra o Internacional, venceu, deixa eu lembrar quem que o Bahia venceu recentemente em casa. Venceu o Vitória no Bavi e agora empatou contra a equipe do Botafogo. O Flamengo vem de 2 derrotas consecutivas fora de casa no Brasileirão, perdeu para o time do Botafogo, lá no Rio mesmo, tomou um cacete de 4-1 e perdeu também para a equipe do São Paulo, 1-0. Entre essas derrotas teve os jogos contra o Bolívar, né, jogando na altitude, cansando bastante e tudo mais, mas ainda assim no último jogo conseguiu vencer o Bragantino. O Flamengo está vivo nas 3 competições e obviamente, se você não faz um rodízio de jogadores, se você não escolhe uma competição para focar, é mais difícil, você chega com um time muito mais desgastado. Eu vejo o Bahia muito mais preparado para esse jogo, ele teve a semana inteira para enfrentar o Botafogo e apesar de ter enfrentado o Botafogo agora, o Bahia ainda está mais descansado do que o Flamengo. Teve uma viagem para Bolívia, jogou numa situação de altitude terrível,
né? Depois voltou, ainda conseguiu fazer um jogo interessante contra o Bragantino, mas eu acho que ele tá mais desgastado, né? Então, para mim, o Bahia tem uma leve vantagem, não vou dizer nem leve, tá? É uma vantagem até moderada para esse jogo em relação ao desgaste físico dos jogadores do Flamengo. O Flamengo deve fazer de tudo, voltar vivo pro Rio para decidir esse jogo no Maracanã. É claro que a partida da volta eu acho que não vai ser recente, tá? A partida da volta vai ser no dia 12, logo depois do fim da data FIFA. Então dá tempo de descansar, o Flamengo tá obviamente doido para se manter vivo pro jogo da volta, e isso me faz ter um olhar de um favoritismo para o Bahia nessa partida. O Bahia saiu na frente em 58% dos jogos em casa, o time do Flamengo em 45%. O time do Flamengo é o segundo melhor visitante no Brasileiro, tá? Lembrando esse jogo da Copa do Brasil, mas o nível de enfrentamento é muito parecido. As duas equipes falham um pouco em marcar, o Flamengo marcou com bastante frequência fora de casa também. O time do Flamengo precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol, claro, com a ausência do Pedro isso é um problema, né? O Pedro é o homem-gol desse ano. No primeiro tempo, um jogo bem parelho, no segundo tempo, o time do Bahia tem um pouco mais de organização defensiva e mais vitórias, né? O Flamengo até marca a mesma quantidade de gols, mas tem o pior momento defensivo na segunda etapa. Para mim, diferente do jogo do São Paulo com o Galo, é um jogo que tem um potencial de gols, tá? Não duvido de pelo menos 2 gols por aqui. Mesmo sendo jogo de ida, eu acho que o Bahia vai fazer de tudo para tentar resolver em casa, porque no Maracanã é mais complexo, não é impossível, né? O Flamengo tem sofrido bastante gol esse ano, principalmente de cabeça, e essa pode ser uma grande arma do Bahia por aqui, né? Explorar o jogo aéreo, mas essa exposição do Bahia também pode gerar contra-ataque. O Michael é um jogador de 1 para 1 muito veloz, o Bruno Henrique é um jogador de 1 para 1 muito veloz, então o Bahia vai ter que se expor com responsabilidade, né? E as bolas aéreas que o Bahia subir para tentar buscar também pode gerar espaço para os contra-ataques do Flamengo. A diferença é que quando o Flamengo joga com o Rossi no gol, ele estica contra-ataque com muito mais agilidade e qualidade, e eu não sei se o Matheus Cunha vai fazer a mesma coisa, mas ainda assim é um time do Flamengo que pode ser perigoso nos contras. Eu não duvido de um ambas e também não duvido de um cenário de over 1,5 por aqui, mas pensando no desgaste físico que o Flamengo teve nessas últimas semanas, o Bahia está mais descansado, tá? Então essa dupla chance do Bahia também não me parece um resultado ruim, uma situação ruim. Nos jogos complementares, nós temos na La Liga Bilbao e Valência. Bilbao vem de derrota contra o Barcelona. O Valência também perdeu para o Barcelona e também perdeu para a equipe do Celta Vigo. O time do Celta é um time chato, agressivo. O Valladolid, que perdeu para o Real Madrid, enfrenta o Leganés. E o time da Sociedad, que estreou com derrota em casa para o Rayo Vallecano, mas já conseguiu vencer a sua primeira contra o Espanhol, recebe o Alavés. O Alavés que ainda não venceu nenhum jogo na La Liga. Na Copa da Liga Inglesa, temos alguns times conhecidos, né? O West Ham joga contra o Bournemouth, é favorito. O Brentford pega o Colchester. O Nottingham Forest pega o Newcastle. O Ipswich, que está na primeira divisão agora, também entra em campo, assim como Wolverhampton e Burnley. Confrontos ali, né? Bem parecidos de primeira e segunda divisão, você pode escolher o complemento, são jogos na parte da tarde. Além disso, eu separei alguns outros jogos por aqui, já está até separado no Radar Esportivo. O Al Hilal, que entra em campo na Liga Saudita, agora sem o Michael, né, o robozinho. Quem mais que eu coloquei por aqui? Aqui, ó, Copa da Coreia, Ulsan Hyundai, o Pohang Steelers. Coloquei o jogo da Copa do Equador, da LDU, que foi eliminado, se não me engano, agora recentemente na Libertadores ou na Sul-Americana? Acho que foi na Sula, né? Na Sul-Americana, para a equipe do Lanús. E tem também o jogo da MLS, entre o Philadelphia Union contra o Columbus. O Columbus foi campeão, né? Da Leagues Cup, não é isso? Foi campeão contra o próprio Philadelphia Union. Então, eles se enfrentam agora na MLS, já meio que se conhecendo, né? E também com um pouquinho de risga, né? Por conta dessa perda do título do Philadelphia. É isso. Esses são alguns jogos complementares, você tem a opção de colocar outros, o espaço está aberto aí para vocês. O link do Radar Esportivo está aqui embaixo para você conferir a lista de jogos que eu separei. O link da Betfair, minha parceira, está aqui para você se inscrever. E também o link do meu curso para você aprender mais sobre trade. Muito obrigado pela sua companhia, grande abraço e até amanhã.